Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você que se liga aqui no Mestres da História. Eu sou o professor Edenilson Moraes e com muito prazer, com muita satisfação, estou aqui para trazer uma super dica de estudo para potencializar a sua preparação para o concurso da PJC 2017. A gente vai falar de história de Mato Grosso. Nós vamos abordar o início do processo de colonização das terras mato-grossenses. Para sermos mais específicos ainda, nós vamos falar sobre a criação e a efetivação da capitania de Mato Grosso ao longo do século XVIII. Pois bem, senhoras e senhores, sabemos muito bem que o início da colonização das terras mato-grossenses é um desdobramento da ação empreendida pelos bandeirantes, que no sentido de capturar o indígena para transformá-lo em cativo e utilizá-lo na capitania de São Paulo, acabaram por descobrir as primeiras jazidas auríferas em terras mato-grossenses. 1719, Pascoal Moreira Cabral, descoberta das lavras do Coxpomirim. 1722, Miguel Sutil, descoberta das lavras do Sutil no córrego da Prainha. Essas descobertas auríferas provocaram uma série de consequências importantes, que são fruto da ação desenvolvida pelos bandeirantes no início do século XVIII. Então a gente teve a fundação de Cuiabá em 1719, um deslocamento populacional para as minas cuiabanas, tivemos uma série de conflitos com os povos indígenas que já habitavam esse território, o aumento do interesse metropolitano e também do interesse paulista em relação às minas cuiabanas. Para se ter uma ideia, o próprio capitão-general da capitania de São Paulo, Dom Rodrigo Moreira César de Menezes, veio residir nas minas cuiabanas com o objetivo de implantar uma rigorosa cobrança de impostos. E quando o fez, elevou este arraial à condição de vila, com o nome de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, estabelecendo o Senado da Câmara, o Pelourinho e uma exorbitante tributação. Tributação esta que acabou provocando um despovoamento dessa região. Muitos mineradores, para fugir dessa cobrança aviltante de impostos, acabaram indo para outras regiões. Alguns deles voltaram para a sede da capitania, outros foram para Goiás e outros ainda acabaram rumando na direção oeste, onde descobriram as minas de Mato Grosso, no Vale do Guaporé, na região que seria edificada posteriormente a primeira capital mato-grossense. Diante do despovoamento das minas cuiabanas, o rei de Portugal, Dom João V, resolveu tomar algumas medidas para garantir a posse definitiva desse território para a coroa portuguesa. Porque perceba o contexto histórico, que é muito importante, pessoal. Meados do século XVIII, quando Portugal e Espanha discutiam a elaboração de novos tratados de fronteira, uma vez que o antigo Tratado de Tordesilhas já estava bastante inócuo, já era letra morta, por conta dos avanços territoriais do próprio processo de expansão da América Portuguesa, que teve a ação dos bandeirantes, a mineração, a exploração das drogas do sertão e outras atividades que contribuíram para o alargamento formal das fronteiras da América Portuguesa. Então, nesse contexto, Portugal e Espanha sentavam-se à mesa para discutir e encontrar uma saída para a elaboração de novos tratados de limite. Não se esqueça que o mais importante tratado assinado entre Portugal e Espanha durante o século XVIII foi o Tratado de Madrid, de 1750, que era baseado no princípio do uti possidetis. Quem ocupa tem direito à posse. Então é já pensando nessas questões entre Portugal e Espanha para definir os seus domínios coloniais na América, é que o rei de Portugal, Dom João V, resolveu desmembrar as minas cuiabanas, que até então faziam parte da capitania de São Paulo, e criar uma nova capitania, uma nova organização político-administrativa, que foi a capitania de Mato Grosso,
criada através da Carta Régia, datada de 9 de maio de 1748, como dissemos, assinada pelo rei Dom João V de Portugal, pessoal. Um detalhe muito interessante aí é que quando da criação da capitania de Mato Grosso, o rei de Portugal estabelece que o capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade, acumulasse também o cargo de capitão-general da capitania de Mato Grosso. Mesmo sem ter vindo a Mato Grosso, ele durante quase 3 anos acumulou também o cargo de capitão-general da capitania de Mato Grosso. Posteriormente, logo após, lógico, a assinatura do Tratado de Madrid, que como dissemos foi o mais importante, o Tratado de Madrid garantiu para Portugal a posse dos territórios da Amazônia e da região centro-oeste, aquela área que compõe Goiás e Mato Grosso. A propósito, as duas capitanias que foram criadas no ano de 1748 através da mesma Carta Régia, hein? A Carta Régia de 9 de maio de 1748. Então, depois que foi consolidada a posse portuguesa através da assinatura do Tratado de Madrid, é que o rei de Portugal, Dom João V, e sua esposa, a rainha Dona Mariana da Áustria, nomearam Antônio Rolim de Moura para exercer o cargo de primeiro capitão-general da capitania de Mato Grosso. Agora sim temos um capitão-general que vai ser enviado para a capitania de Mato Grosso, que é Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, o famoso conde de Azambuja, militar experiente lá em Portugal, que vem justamente para efetivar o Uti Possidetis, que foi justamente o pilar, não é? O instrumento basilar que norteou a assinatura do Tratado de Madrid de 1750. Rolim de Moura então vem para Mato Grosso. Primeiro ele passa em Cuiabá e de Cuiabá ele segue para o Vale do Guaporé. O Vale do Guaporé é fronteira entre o domínio colonial português e o domínio colonial espanhol, porque do outro lado do Guaporé estava o vice-reino do Peru, com as províncias jesuíticas de Mochos e Chiquitos. Então a missão de Rolim de Moura era estabelecer a fronteira, aliás, estabelecer a capital justamente junto à fronteira, pessoal, para ser uma defesa, para que Vila Bela fosse justamente ali a defesa, para salvaguardar, para defender a fronteira oeste da América Portuguesa. Quais são os fatores que o governo português leva em consideração para desmembrar as Minas Cuiabanas da capitania de São Paulo, para criar uma nova capitania, no caso a capitania de Mato Grosso? São fatores importantes. O despovoamento populacional, que foi causado basicamente por conta da exorbitante tributação implantada nestas minas pelo governador de São Paulo enquanto esteve aqui, o Dom Rodrigo César de Menezes, as dificuldades administrativas. Afinal de contas, a capitania de São Paulo e das Minas era imensa, praticamente impossível de ser administrada com eficácia, com uma grande eficiência. E o outro aspecto é a proximidade com o domínio espanhol, pessoal. Era fundamental defender a fronteira oeste da América Portuguesa. Então esses são os motivos mais do que plausíveis para que o rei de Portugal resolvesse então criar a capitania de Mato Grosso. E a nomeação de Dom Antônio Rolim de Moura, ei-lo aqui. Dom Antônio Rolim de Moura vem para Mato Grosso, para a capitania de Mato Grosso, justamente com a missão de estabelecer a capital desta capitania junto à fronteira com o domínio espanhol. Essa capital que foi toda ela planejada lá em Portugal, toda ela orquestrada em Portugal, projetada pelos arquitetos portugueses e erigida junto ao Vale do Guaporé, Vila Bela da Santíssima Trindade, inaugurada em 19 de março de 1752 por Antônio Rolim de Moura. A função da criação de Vila Bela, da sua fundação junto ao Vale Guaporeano,
era justamente o de efetivar o uti possidetis. Lembra lá do princípio norteador do Tratado de Madrid? Quem ocupa tem a posse, hein? Então, para efetivar essa posse, é que foi implantada a Vila Bela junto ao Vale Guaporeano, pessoal. E a população que vai ser levada para lá serão negros africanos e indígenas. Inclusive, pessoal, é importante ressaltar que o governador, o primeiro capitão-general estabelecido em terras mato-grossenses, Dom Antônio Rolim de Moura, estabeleceu uma série de benesses, uma série de benefícios, como por exemplo a isenção da taxa de entradas para aqueles que se dispusessem a ser povoadores de Vila Bela, aqueles que se interessassem em ser os primeiros habitantes da vila capital. De acordo com a diplomacia portuguesa, Vila Bela, pessoal, se tornava a chave do propugnáculo do sertão do Brasil pela parte do Peru. Olha só a importância histórica fundamental que vai ter Vila Bela da Santíssima Trindade. Estabelecida no Vale do Guaporé por Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, ele aqui, o Conde de Azambuja. O abastecimento da vila capital foi feito por uma empresa estatal criada sob os auspícios do Marquês de Pombal, que foi primeiro-ministro do rei Dom José I de Portugal. Essa companhia deveria, através da navegação pelos rios amazônicos, os rios da bacia do Rio Amazonas, Rio Amazonas, Rio Madeira, Rio Mamoré e Rio Guaporé, abastecer Vila Bela com toda sorte de mercadorias, ferramentas de trabalho, medicamentos, alimentos diversos, negros escravizados. Então era uma companhia de comércio do Grão-Pará e Maranhão que fazia a ligação fluvial entre duas importantes vilas. A vila de Santa Maria do Belém do Pará, capital da província do Grão-Pará, e Vila Bela da Santíssima Trindade, capital da recém-inaugurada capitania de Mato Grosso. Na volta, essa capitania levava para Belém do Pará o pouco ouro que era extraído das minas do Guaporé. Vale destacar ainda que essa companhia teve um período de vigência muito curto. Ela acabou sendo extinta poucos anos após a sua fundação devido às pesadas dívidas que ela acabou tendo por conta da inadimplência dos habitantes de Vila Bela. Afinal de contas, o ouro de Vila Bela também foi de aluvião, viu, gente? Escasseou muito depressa. Então, Vila Bela teve um problema no abastecimento por conta da falência da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Outro aspecto importante é ressaltar o papel desempenhado pelo principal capitão-general de Mato Grosso do período, que foi Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Ele foi o grande responsável pela defesa da fronteira oeste da América Portuguesa, transformando a capitania de Mato Grosso num verdadeiro antemural da colônia. Vamos dar uma olhada no mapinha? Olha o mapinha aqui que o tio Ed fez para você. No mapa você percebe que a grande preocupação do governador Luiz Albuquerque foi de dotar a fronteira da capitania de Mato Grosso junto ao domínio espanhol com núcleos populacionais e fortificações militares. Tivemos vários núcleos populacionais criados, como por exemplo o núcleo de Vila Maria, atual Cáceres, o núcleo de Albuquerque, atual Corumbá, na porção sul da então capitania de Mato Grosso, além dos fortes militares Príncipe da Beira, junto ao rio Guaporé, e Forte Coimbra, junto ao rio Paraguai. Portanto, Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres foi o grande responsável pela consolidação da fronteira oeste da América Portuguesa. Um outro aspecto ainda importante sobre Vila Bela, pessoal, é analisarmos o fator ou os fatores principais que levaram à decadência vilabelense. Já na segunda metade do século XVIII, Vila Bela começa gradativamente a entrar em um processo de crise, de decadência.
A primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, erigida no Vale do Guaporé em 1752, olha aí uma ilustração que eu fiz de Vila Bela da Santíssima Trindade, olha só, fundada por Rolim de Moura, entrou em declínio ao final do século XVIII. Os fatores principais que levam a esse declínio, pessoal, nós podemos relacionar, olha o mosquitinho aqui, olha só, a insalubridade guaporeana. O que é essa insalubridade guaporeana, professor? É o fato de que Vila Bela foi edificada em um local que possibilitava a ocorrência de doenças tropicais. Um local que, durante o período das chuvas, o rio Guaporé inundava e com isso trazia os mosquitos. E esses mosquitos eram causadores de inúmeras doenças, dentre elas a principal, a mais terrível de todas, a malária, que também era chamada de maleita. Essa doença causou uma grande queda demográfica lá no Vale do Guaporé. Para os senhores terem uma ideia, 2 governadores de Mato Grosso, 2 capitães generais de Mato Grosso, morreram em decorrência da maleita. Foram eles João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, e o outro foi Manuel Carlos de Abreu Menezes. Então, a questão do clima da região guaporeana, dessa insalubridade de Vila Bela, é um dos aspectos que leva à crise, que leva a problemas terríveis que vão gerar uma grande decadência política e econômica de Vila Bela no final do século XVIII, começo do século XIX, inclusive com grandes divergências políticas com Cuiabá. Cuiabá, cuja elite reivindicava para si a tarefa de ser a capital da capitania de Mato Grosso. Beleza? Então, moçada, vamos então agora consolidar o que a gente aprendeu, o que a gente viu na aula de hoje, fazendo alguns exercícios de concurso público. Observa na sua tela aí a primeira questão, que fala sobre a fundação de Vila Bela, uma questão que caiu no concurso do Detran Mato Grosso em 2015 e teve como banca examinadora o FMT. Olha só o enunciado. A fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade por Antônio Rolim de Moura pode ser entendida como: alternativa A, uma estratégia da coroa espanhola para aproximar-se de Portugal. Não, moçada, a fundação de Vila Bela foi uma estratégia de Portugal para efetivar o Uti Possidetis, para garantir a posse definitiva deste território junto à fronteira oeste, com o domínio espanhol. Beleza? Alternativa B, a ação repressiva da coroa portuguesa contra os povos conhecidos como chiquitanos. Não é uma ação repressiva. Na verdade, deveria ser o fato de consolidar a presença portuguesa junto às margens do Guaporé, área fronteiriça com o domínio espanhol. E em relação aos índios chiquitanos, vale destacar que a própria coroa portuguesa acabou por aliciá-los. Os índios chiquitanos são os primeiros habitantes de Vila Maria, que deu origem à vila de Cáceres, atual Princesinha do Paraguai, Cáceres. Perfeito? Alternativa C, operação da espionagem da coroa espanhola sobre a prospecção mineral portuguesa. Claro que não, né, pessoal? A criação de Vila Bela foi uma ação empreendida pela própria coroa portuguesa, que determina as medidas a serem tomadas pelo capitão-general Dom Antônio Rolim de Moura. E letra D, estratégia da coroa portuguesa para assegurar os territórios a oeste do Tratado de Tordesilhas. Beleza, essa sim está correta. A fundação de Vila Bela visava a efetivação do princípio do Uti Possidetis. Não se esqueça, o princípio norteador que legitimava a posse desses territórios. A alternativa correta, a letra D. Vejamos então mais uma questão aí para a gente fixar o nosso entendimento, moçada. Questão que caiu no concurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em 2015 e teve como banca examinadora, olha só, a FGV, a nossa querida Fundação Getúlio Vargas. Em meio às discussões entre Portugal e Espanha sobre os contornos de suas respectivas possessões,
Revisando o Tratado de Tordesilhas de 1494, a coroa portuguesa fundou a capitania de Mato Grosso com o objetivo de... Então, olha só, essa questão está perguntando quais eram os fatores principais, quais são os objetivos da coroa portuguesa ao determinar a criação da capitania de Mato Grosso, desmembrando esse território que até então fazia parte da capitania de São Paulo. É o contexto ali de assinatura de tratados de limites entre Portugal e Espanha. Você tem que ficar ligado, ficar atento sobre esse contexto histórico, que é muito importante. Alternativa A: deter o avanço das missões jesuíticas espanholas que tentavam se estabelecer na margem direita do rio Guaporé. Olha só, criação desse território era uma questão muito importante para a coroa portuguesa. A coroa portuguesa queria consolidar a posse desses territórios, pessoal. A coroa portuguesa queria justamente ter garantia do domínio desse território e impedir o avanço da coroa espanhola, porque a coroa espanhola estava justamente na outra margem do Guaporé. Ali estava o vice-reino do Alto Peru, ali estavam as províncias jesuíticas, as missões de Chiquitos e Mochos. Então os espanhóis poderiam avançar nessa região do Guaporé. Então Portugal tinha sim o objetivo de estabelecer nessa região aí que margeava o rio Guaporé e consolidar o seu domínio. Então essa afirmação encontra-se correta. Letra B: povoar o sertão brasileiro com imigrantes portugueses que fugiam da pobreza depois do incêndio de Lisboa. Pessoal, essa questão está incorreta, porque não há essa preocupação aí de trazer uma leva, um contingente significativo de colonos portugueses para se estabelecer no Vale do Guaporé, em Vila Bela da Santíssima Trindade, até porque, moçada, você tem, olha aqui, ele falou depois do incêndio de Lisboa, não é isso? O incêndio de Lisboa foi em 1755. O Marquês de Pombal trabalhou para a reconstrução de Lisboa. A criação da capitania de Mato Grosso é 1748, portanto, antes da ocorrência do incêndio de Lisboa. Perfeito? Então essa afirmação está incorreta. Letra C: controlar a atuação dos bandeirantes cujas expedições ameaçavam a autoridade da coroa. Não, pessoal, nesse momento não. Nesse momento, Portugal tinha consolidado o seu domínio da posse das Minas Cuiabanas. Inclusive, o governador de São Paulo esteve nas Minas Cuiabanas. O objetivo era consolidar também a posse da região mais a oeste, das Minas de Mato Grosso. Inclusive, o nome da capitania, Mato Grosso, faz uma referência às Minas do Guaporé, que eram chamadas de Minas de Mato Grosso, local em que foi erigida Vila Bela da Santíssima Trindade. Letra D: fortalecer o regime do padroado através do incentivo à presença de várias ordens regulares na região. Não, o objetivo, como dissemos, era consolidar a posse desse território para a coroa portuguesa. Vamos ficar atento. E letra E: anexar as minas de Potosí no Peru mediante conquista militar que partiria do Forte de Coimbra, construído para esse fim. Não, moçada. O Forte de Coimbra, que foi construído posteriormente, durante a administração de Luís de Albuquerque, tinha a missão de defender a fronteira oeste, de conquistar novos territórios ali, no caso, as minas de Potosí, no Peru. Nada a ver, essa afirmação está incorreta. A afirmação correta era aquela letra A, que falava que a criação da capitania de Mato Grosso visava garantir para Portugal o domínio das Minas Guaporianas, região onde seria edificada em 1752 Vila Bela da Santíssima Trindade. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de nossa revisão. Um grande abraço e até a próxima. Te vejo no próximo vídeo. Valeu aí, galera!